Olá, João, tudo bem? Tudo bem, e você, Eduardo? Tudo jóia. Pronto para o 9º episódio da 4ª temporada do podcast Antes da Consulta? Com certeza, e passando cada vez mais rápido. Tempo voa. Já estamos no outono, hein? Demais, demais. Ô, João, e quem são os nossos patrocinadores antes de apresentarmos a nossa convidada? Claro, aproveitando para agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. A nossa convidada, ela é professora doutora da Faculdade de Medicina de Catanduva. Ela é uma especialista em endocrinologia. Eu não tive o prazer de ser aluno dela, mas eu fico muito feliz que ela cuida da saúde da minha mãe, tá? Que legal. Então, eu sou muito grato à senhora. Professora Eliana Gabas, muito bem-vinda ao podcast Antes da Consulta. Muito obrigada. Eu vou chamar vocês de meninos, tá? Continuo chamando vocês de meninos. Mas, gente, muito obrigada, Eduardo e João. É muito bom conversar sobre saúde. Isso é muito importante e parabéns pelo programa de vocês. Muito obrigado. Obrigado. E, Eduardo, você quer começar? Eu começo? Posso fazer as honras? Claro, por favor. Professora, o nosso podcast procura ser sempre bem didático. Eu gostaria de começar perguntando qual a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? A gente tem uma previsão de dobrar o número de casos de diabetes na população adulta até 2035, 45. Isso vem crescendo, a gente está tentando melhorar isso com prevenção de obesidade, mas ainda não conseguimos. 90% desses casos é de diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 2 é aquele que aparece no adulto, no obeso, aquele que tem a herança genética, que traz a herança genética da família. E conforme o estilo de vida daquela pessoa, a glicose começa a subir. Então, quanto mais sedentário a pessoa for, quanto mais estressado, quanto mais excesso alimentar aquela pessoa comete, maior a chance dele ficar diabético do tipo 2. E isso é progressivo, isso aumenta devagar, e aí muitas pessoas que não fazem seus exames periódicos acabam tendo diabetes e não sabendo que tem e não estão tratando. E isso gera consequência no futuro. Então, esse é o perfil do diabético do tipo 2. Esse paciente, ele é importante nas campanhas, né? Quando a gente faz campanhas de medir glicemia capilar, a glicemia de ponta de dedo na praça, em locais públicos, a gente está procurando realmente achar esses diabéticos, aqueles que não sabem que são diabéticos, mas que precisam já começar algum tratamento. E o diabetes do tipo 1, ele é uma doença autoimune. Todo diabético tem aumento de glicose, tanto o tipo 1 como o tipo 2, mas o tipo 1, ele aparece geralmente abaixo de 20 anos e pega crianças, adolescentes e adultos jovens de maneira rápida. Existe uma destruição da célula produtora de insulina e rapidamente, em 1 mês, 2 meses, essa pessoa acaba desenvolvendo um diabetes que precisa de insulina para manutenção da vida. Se a pessoa não toma insulina, ela pode entrar em coma. Basicamente é essa a diferença. E a gente tem aí 10% só dos pacientes com diabetes tipo 1. O grande problema aqui no Brasil é que a gente tem uma estatística que o diabético tipo 1, ele tem uma expectativa de vida muito abaixo da população em geral, por falta de educação em saúde, por falta de acesso a insumos e de manejo dessa parte da glicose e da insulina. Eliana, no meu dia a dia, enquanto médico de família, eu também atendo muitos pacientes diabéticos, né? E sempre vem uma pergunta muito comum, né? Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. E eu quero que você explique isso para nossa audiência, se isso é verdade ou se é um mito. Existe diabetes emocional? Não existe o diabetes emocional, mas como eu falei,
que o estresse pode fazer desencadear o diabetes, tanto o do tipo 2, numa pessoa que tem essa predisposição genética, como no diabetes do tipo 1, para a pessoa que tem uma predisposição genética, mas essa predisposição genética não é para diabetes, é para doença autoimune. Então, a doença autoimune, como é um lúpus, artrite reumatoide, o vitiligo, a tiroidite de Hashimoto, que leva a hipotiroidismo, todas essas doenças são autoimunes e podem ter casos desse tipo de doença na família do diabético do tipo 1. Entendi. É só até complementando, é que tem muitos pacientes que são diabéticos já, né, fazem tratamento e eles falam, olha, eu não controlo porque o meu diabetes emocional, eu fico nervoso e o meu diabetes sobe. Todo estresse, então uma noite mal dormida, um susto, uma cirurgia, o problema familiar, a falta de dinheiro, tudo isso gera estresse. E quanto maior estresse, e quanto menos a gente souber lidar com esse estresse, porque estresse a gente sempre vai ter, mais difícil vai ser controlar o diabetes. Então a gente precisa, na verdade, melhorar a qualidade de vida desse diabético, né? Quando a senhora fala melhora da qualidade de vida, precisamos sempre pensar no peso ideal. E a gente vive uma sociedade de gordinhos, né? As pessoas têm tentado mudar, a gente vê cada vez mais o paciente se preocupando com a sua forma física, tentando se alimentar melhor, mas isso também tem um custo, né? Não é uma coisa tão simples. Sim. Eu queria fazer duas perguntas em uma. Se existe esse status, eu sou um pré-diabético, e qual é o impacto da obesidade ou do sobrepeso, tanto no desenvolvimento do diabetes e também na evolução da doença? A gente está falando da população ganhando peso. Então, o último estudo da Vigitel, agora de 2022, a gente tem essa estatística de 50% a 60% da população adulta com sobrepeso, 20% com obesidade, 15% a 20% dependendo da capital estudada. Isso é alto, é muito alto. E o diabetes é uma doença progressiva. Então, quando você fala pré-diabetes, significa que você tem tudo para desenvolver o diabetes, mas você não chegou no número. Que é o número qual? É a glicemia de jejum maior ou igual a 125 e a hemoglobina glicada, que faz a média da glicose, acima de 6,5. Mas você está no caminho. Você não precisa esperar chegar nesse número para se tratar. Então, quando a gente fala em pré-diabetes, a gente já espera que o médico intervenha, que a gente já comece a fazer uma educação desse paciente, que ele já saiba que ele precisa fazer algo. Você falou do exercício, deveria ser mais acessível, né, Eduardo? Uhum. A gente tem uma dificuldade muito grande, eu acho que isso faz parte de prevenção de uma porção de coisas, né, atividade física. E aí, para diabetes do tipo 2, é importantíssimo. E quanto mais peso você ganha, quanto mais acima do seu peso ideal, hoje a gente não fala mais de peso ideal, tá? Tem o pessoal da USP, eles até fizeram parte de um artigo publicado faz pouco tempo, que a gente fala de obeso ou obesidade controlada. O que significa isso? Você colocar para um paciente, principalmente o grande obeso, que ele tem que estar no peso ideal, isso é muito difícil para esse paciente. É muito frustrante, porque o paciente às vezes não consegue chegar nesse peso ideal. Mas o que a gente sabe é que se esse paciente conseguir perder de 10% a 15% do peso máximo, você entra no que a gente chama de obesidade controlada. Você consegue melhorar os parâmetros metabólicos que a obesidade altera. Então, ele consegue melhorar muito a glicose, ele consegue melhorar muito o perfil de colesterol e triglicérides, ele consegue controlar a pressão, ele vai ter uma qualidade de vida porque ele vai conseguir caminhar, ele vai conseguir se movimentar com mais agilidade. Ele vai ter menos dor articular,
ele vai ter menos apneia do sono, certo? São todos fatores que, quando a gente fala de obeso, vamos estar em forma. O que é estar em forma? É esteticamente em forma? Ou não ter dor, conseguir caminhar, ter uma pressão controlada, a glicose controlada? Isso é importante, isso é saúde. E esse é um grande desafio, porque a população não quer sair da zona de conforto, não quer sair do sofá, não quer se exercitar, não quer mudar os hábitos alimentares, e isso é bem complexo, porque todo mundo sempre quer o quê? Eu quero pegar um comprimido, tomar e resolver minha vida, mas eu não quero mudar os hábitos. Eu acho assim, tem uma parcela da população que até quer mudar os hábitos, ela não consegue. Isso é muito complicado. O nosso estilo de vida hoje em dia não te permite ter o que a gente chama o meu prato saudável. Lembra daquela imagem do meu prato saudável? Em que eu tenho metade do prato com verdura, legumes, a outra metade, um quarto com carboidrato, um arroz, um macarrão, e um quarto com proteínas, proteína vegetal, que é o feijão, proteína animal, que é uma carne, um frango. Esse é o prato ideal, é o nosso prato do dia a dia. Quem faz esse prato? Quem prepara esse prato todos os dias? Hoje, o homem e a mulher da família, eles precisam trabalhar. E todo mundo saindo de casa para trabalhar, quem que vai preparar esse prato? Quem que tem condições de diminuir os alimentos processados dentro de casa? É aquela história. Desempacotar menos e descascar mais. Quem vai fazer isso? Então, muitas vezes não é nem uma questão de querer mudar, é não conseguir mudar. Então, aí eu acho que a gente tem que entrar para ver onde que a gente consegue, e aí individualizar para cada pessoa onde que ela pode atuar. Qual é o ponto de equilíbrio que a gente vai mexer para que melhore isso. A senhora tem uma vivência dupla, vou assim chamar. A senhora tem a vivência da clínica privada e a senhora é uma professora numa instituição que atende pessoas do SUS. Sim. Qual que é o maior desafio quando você tem uma paciente diabética na tua frente nesses dois cenários? Você disse há pouco que muitas vezes o paciente quer mudar, mas é difícil. A pessoa da classe mais abastada também tem que trabalhar. Se você pudesse passar uma régua, o que é mais difícil ali tratar? Olha, eu acho que no SUS a maior complicação realmente é o acesso à atividade física, que eu acho que a gente precisava investir nisso, e o acesso a medicamentos, que hoje a gente tem uma gama de medicamentos para tratar diabetes tipo 2, que está mudando a evolução do diabetes tipo 2. A gente vai entrar numa fase de medicamentos que está prevenindo insuficiência renal, está prevenindo insuficiência cardíaca, está diminuindo infarto, coisas que até pouco tempo atrás, eu sou formada há 30 anos, então eu vi isso, a minha primeira apostila de tratar diabetes era um medicamento até a dose máxima, e aí a gente viu surgir uma porção de medicamentos que hoje a gente sabe que pode melhorar muito a evolução do diabético. O diabetes é uma doença evolutiva. E eu acho que no SUS o maior desafio é isso, a gente tentar colocar medicamentos melhores. E na clínica privada, quando a gente atende convênio, até para o convênio tem remédio que ainda não é acessível pelo custo. E essa mudança do estilo de vida é um pouco mais complicado, porque às vezes a pessoa está lá e quer simplesmente um tratamento sem mudar aquilo que faz no dia a dia. Então, esse convencimento que às vezes, e com esses medicamentos novos aí, o pessoal acha que é só tomar o medicamento e não fazer o resto, e também não é assim. E tem muitos desses novos medicamentos que agora está na crista da onda que o pessoal tem usado para emagrecimento. A pessoa não é diabética, usa para emagrecer. Tá certo isso? Tem indicação precisa para o paciente só obeso,
ou tem que ser diabético? Porque como todo mundo está falando e usando, né, é importante você desmistificar isso pra gente. A gente vem tendo, eu acho que isso é uma evolução, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha nenhuma medicação para obesidade que fosse seguro o suficiente para uma pessoa cardiopata usar. Hoje a gente tem. E esses medicamentos para tratar obesidade, eles são aprovados na Anvisa para tratamento de obesidade. Existem medicamentos aprovados a partir de 12 anos de idade. Para obesidade, não para diabetes. Eles são excelentes medicamentos para diabetes, com dose mais baixa do que o trato obesidade. Isso a gente precisa falar, porque são medicamentos que aquele diabético que é obeso, quando ele toma, a evolução do diabetes dele, a evolução da vida dele em relação ao diabetes, as complicações, melhora muito. E são medicamentos aprovados para obesidade. Então, IMC acima de 30 ou acima de 25 com alguma comorbidade, por exemplo, um diabetes ou pré-diabetes. E a Anvisa já tem esses medicamentos aprovados, tá? Alguns ainda não estão nas farmácias. Eles devem estar saindo esse ano, o ano que vem. Eles devem sair nas nossas farmácias aqui no Brasil. Estados Unidos já tem, Europa já tem. A gente tem muito estudo com esses medicamentos novos, que principalmente os análogos de GLP-1. GLP-1 é o hormônio intestinal que regula a saciedade, regula a produção de glucagon, de insulina, que interfere no metabolismo da glicose, aumenta a saciedade. Então, esse mecanismo age de uma forma que o diabético obeso ele se beneficia muito. Eu vou aproveitar a pergunta do João e vou continuar nos gordinhos, né? Tá. Eu tenho 50 anos, Eliana, e eu lembro bem da minha infância de que não era comum ver garotos ou garotas usando óculos. Hoje é muito mais comum. A gente até um dia entrevistou um oftalmologista que nos explicou. E eu, ao levar as filhas na escola ou buscá-las, eu também vejo uma população de crianças ou pré-adolescentes mais obesas. Isso é um preço da modernidade? É a primeira pergunta. E se é um preço da modernidade, o que fazer para mudar essa história, uma vez que você enfatizou bem o quão preocupante, o quão perigoso é a obesidade associada ao diabetes? Pois é. É o preço da modernidade. Porque eu acredito que na tua infância você ia a pé para a escola. Sim. Eu também. A nossa geração brincou na rua. Jogou bola queimada, jogou vôlei. Sim, carrinho de rolemã, soltou pipa, andou de bicicleta. Né? Hoje as crianças não fazem isso. A recomendação da OMS é 1 hora de atividade física para crianças e adolescentes por dia. Quem faz isso? Quem faz isso? E aí entra um papel, né, educacional da escola, né? Não tem espaço para isso. Tem espaço? O conhecimento é tão grande que você precisa sentar e estudar. E a diversão também veio para a tela, né? A diversão vindo para a tela, você está parado, você está olhando a tela. E aí a tela não te deixa se mexer. Tá? Então, hoje, para a obesidade infantil, é você colocar a família junto, porque o ambiente que a família vive é que determina o que a criança vai comer, e a escola junto, e aumentar a atividade física dessa criança, diminuindo o tempo de tela. E aí, às vezes, por isso que eu falo, isso precisa ser possível. Hoje, para você deixar um filho para fazer uma atividade física, você tem que pagar, né? E aí a gente precisa dos órgãos públicos de atividade, né? De ter a complementação do tempo escolar com alguma coisa
de atividade física, esse fomento do esporte, a criança fazendo esporte, as prefeituras ajudando aí com as secretarias, né, de educação e de esporte. Eu acho que esse é um caminho para a questão da obesidade infantil hoje, né? Uhum. Legal. Eliana, e outra coisa, a gente passa por essa dificuldade, né? Voltando ainda um pouco lá no diabetes, do convencimento, de tudo isso que você falou, da necessidade da mudança do estilo de vida, do tratamento. Porém, muitas vezes, esse paciente ele precisa saber quais são as consequências de um diabetes não tratado para talvez sensibilizá-lo. Então seria legal você falar para a nossa audiência quais são todas essas consequências. Se eu não cuidar, se eu não tratar bem o meu diabetes, o que vai acontecer comigo? Pois é. A consequência do diabetes, ele vem da glicose alta, da pressão arterial mal controlada e do colesterol mal controlado. Então eu preciso controlar a glicose, controlar o colesterol e manter essa pressão controlada. Porque senão eu vou infartar mais, eu vou ter mais AVC, eu vou entupir mais a minha artéria da perna, e aí eu posso ter uma isquemia do meu pé, eu posso ter um pé diabético, eu posso ter neuropatia que afeta os nervos periféricos, que pega aquela dor que o diabético tem em bota, a gente fala em bota e em luva, que é a dor na sola do pé, principalmente à noite. Então, é típico da neuropatia diabética o paciente deitar e falar: nossa, eu deito, meu pé queima, eu preciso levantar. Isso é muito típico de neuropatia. E isso pode ser temporário ou definitivo. Vai depender de como eu trato essa glicose nos primeiros 5 anos de diabetes. Porque hoje a gente sabe, é muito diferente você falar: olha, eu acabei de descobrir o diabetes. Ou um paciente que chega para você e fala: eu tenho diabetes há 15 anos e nunca me controlei direito. Então, aquele paciente que acabou de ter esse diagnóstico de diabetes, quanto mais controlado ele for agora no início, menos complicação ele vai ter dali 10 anos. Esse diabético que já tem muito tempo de diabetes e não controlou, eu não consigo voltar atrás no que era o olho dele, o rim dele e os nervos que ele tinha quando o diabetes se iniciou. Por quê? Aquela glicose alterada do início do diabetes deixou marca que eu consigo controlar para não evoluir tão mal, mas eu não consigo voltar ao que era. Então, aí é a importância da gente fazer com que esse diabético, no início ou até o pré-diabético, já comece a ter mudança de estilo de vida, colocar aí uma atividade física a mais no dia a dia, tirar bebidas adoçadas, que seria esse o início de qualquer dieta, tirar a bebida adoçada, aumentar verdura e legume. Isso já é um passo muito grande. A gente tem ainda um consumo de bebida adoçada muito grande no nosso país. Eu posso dizer que o diabetes, o paciente diabético é um paciente que tem dificuldade ou incapacidade de lidar com glicose? Sim. Ok. Sim. E a indústria alimentícia, ela tem artimanhas de marketing, né? Sim. Ela te vende coisas muito bonitas, né? Então eu vou listar aqui alguns tipos de açúcares. Eu queria que a senhora criasse um ranking. Eduardo, esse pode, esse não pode. Então, o açúcar comum, refinado, cristal, demerara, mascavo, açúcar de coco e light. Qual que é o menos prejudicial para o diabético, se é que tem um que é menos prejudicial? Bom, todo açúcar desses que você falou vai subir um pouco a glicose. Mas a vida sem açúcar não é doce, né? Pois é. Mas aí a gente vai educando o paladar para comer menos açúcar, tá? Então, de tudo isso, a gente vai usar, de repente, um açúcar light, se você é um pré-diabético, você vai tentar usar o teu café, o teu chá sem açúcar, tá? A gente vai usar um doce, de preferência com açúcar da fruta.
Então, Difícil, hein, João? Os gordinhos, meu. Nossa. Adaptar o paladar não é fácil, não. mas a bebida adoçada com açúcar ainda é pior do que, às vezes, um doce, um pedacinho de doce de sobremesa. Tá? Aí a gente vai entrar em outra história que para o diabético faz muita diferença, que é a história do índice glicêmico. Ou seja, o quanto rápido e qual é a capacidade daquele alimento a fazer um pico de glicose. Então, se eu tomo um copo de chá adoçado com uma colher de sopa de açúcar ou um copo de Coca-Cola normal, eu vou ter um pico de glicose muito alto. Se eu tomar um suco de laranja, eu não tenho açúcar, mas eu tenho frutose, que é o açúcar da fruta. Vai subir da mesma forma. E aí a gente vê muitos diabéticos tomando suco de laranja, porque acha que é natural, ou suco de uva, né? O suco de uva integral, doutor, não tem açúcar, mas tem o açúcar da fruta. Então, isso altera muito o índice glicêmico. Se você fizer isso todo dia, você vai ter um incremento na glicose muito grande no momento que você está tomando a bebida com frutose ou com açúcar. Então, pelo menos esse. Vamos tentar diminuir esse para quem tem diabetes. Tá? Existe um termo também, no meio de tudo isso, muito famoso, que as pessoas falam muito, mas existem critérios a serem preenchidos para chegar nesse diagnóstico, que é a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? O que as pessoas precisam ter para poder fechar esse diagnóstico? Bom, a gente descreve a síndrome metabólica com a presença de pelo menos 3 fatores, que eu vou elencar aqui 5 fatores. Então, a pressão alta, a glicose alterada, eu não preciso ter diabetes. Glicose de jejum normal é até 99. Se eu tiver uma glicose de 110, eu já tenho glicose alterada. É a cintura, acima da cintura de risco que a gente fala, que seria o 99, 102 para homens, tá? 88 para mulheres, certo? Então, cintura acima desse valor, triglicérides alto, ou glicose alterada, ou pressão alta, ou HDL, que é a fração do colesterol boa, muito baixa. Se eu tiver pelo menos 3 desses fatores, eu estou iniciando uma síndrome metabólica. E a pessoa que tem a síndrome metabólica, ela tem mais evolução para doença cardiovascular. Ela vai ter mais infarto, ela vai ter mais isquemia do pé, ela vai ter mais AVC. E é a pessoa que, se tiver um pré-diabetes, vai evoluir para um diabetes mais complicado, porque algumas complicações podem iniciar na síndrome metabólica antes de eu ter aquele númerozinho mágico para falar que eu tenho diabetes. Então, essa a complicação da síndrome metabólica. Bom, a gente quer aproveitar ao máximo o seu conhecimento. A gente vai sair um pouquinho do diabetes. Acho que você falou bastante, né? E tem uma outra glândula no nosso organismo que causa muitas doenças, né? Que é a tireoide. Então é muito comum. Sim. A gente tá fazendo a anamnese lá. Eu tomo Puran, tomo alguma outra coisa. Eu queria que a senhora nos explicasse o que é o hipo, o que é a falta do hormônio tireoidiano, o que ela causa e o que o excesso do hormônio tireoidiano causa. O pessoal às vezes chega no consultório, né? Fala, doutor, eu vim aqui por conta da tireoide. Eu tenho tireoide. Falei, ótimo, que bom que você tem tireoide. Porque a tireoide é uma glândula que a gente deve ter e que deve funcionar desde o nascimento. Ela é tão importante que a gente faz o teste do pezinho do recém-nascido. Eu incluo o exame da tireoide para saber se ela está funcionando. Porque um recém-nascido que não tem a tireoide, ele precisa da reposição, senão ele não sobrevive e ele pode ter retardo mental. Então, tireoide é uma glândula que todo mundo tem e ela deve funcionar dentro do normal. A gente tem na população, em torno de 10 a 12% da população adulta, alguma doença leve
da tireoide. Na maioria dos casos, hipotireoidismo, ou seja, falta do hormônio da tireoide. Quando essa falta do hormônio da tireoide é muito grave, a pessoa pode ter inchaço, ganho de peso, coração batendo lento, má digestão, intestino ressecado, pele seca, muito frio, aumentar colesterol, alterar a pressão e pode até, se for uma deficiência grave que ela adquiriu quando adulta, ela pode até entrar em coma. Numa deficiência grave de hormônio da tireoide. Mas a maioria não tem uma deficiência grave, tem deficiências leves, que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, que eu acredito que o João deve pegar de monte na saúde da família. Muito. E como que a gente vai lidar com isso? O hipotireoidismo leve, ele pode ser transitório, dependendo da situação que a pessoa está vivendo. Então, pós-Covid, pós-dengue, eu posso ter um hipotireoidismo leve. O que eu preciso depois é refazer esses exames periodicamente para ver se isso vai ser persistente. Se isso for persistente e tiver associado principalmente com alteração de pressão, aumento de colesterol, eu vou tratar. Eu vou tratar porque mesmo sendo leve, a longo prazo pode aumentar risco de problemas cardiovasculares, tá? Mas o tratamento para o hipotireoidismo é muito simples. Você repõe a levotiroxina, que é o Puran que você falou, né? Que é um nome comum, é um medicamento comum, barato, e a levotiroxina tem na rede do SUS, é acessível. E depende só do paciente tomar na hora certa, que ele tem que ser tomado em jejum, tem que esperar lá meia hora, 40 minutos para comer, senão ele não é bem absorvido. E isso precisa de uma regularidade de tomada para ajustar a dose. E aí, ao longo da vida, essa pessoa vai ajustando dependendo do que ela tem. Por exemplo, uma gestante precisa de um pouco mais de hormônio da tireoide. Então, aquela pessoa que tem o hipotireoidismo, toma levotiroxina e está gestante ou ficou gestante, ela tem que controlar melhor. Geralmente, a gente aumenta a dose desde o início da gestação. Tá? Aí vocês me perguntaram do hipertireoidismo. Se eu estiver falando muito difícil, João, você me interrompe e me fala. Tá ótimo. Mas o hipertireoidismo é o contrário. Eu tenho excesso do hormônio da tireoide. Não é uma coisa tão comum como o hipotireoidismo, mas ele existe. E em relação ao hipertireoidismo, principalmente no paciente mais idoso, acima de 60 anos, ele está relacionado com aumento de mortalidade. Então, aí a gente precisa tratar. O hipertireoidismo clássico, que é o autoimune, que a gente chama de doença de Graves, é aquele que o olho fica saltado para fora, a pessoa treme, tem suor excessivo, o coração acelera, tem emagrecimento. Falar em emagrecimento, vocês falaram bastante de obesidade e eu vou pontuar aqui. Hormônio da tireoide emagrece para o mal, não para o bem, porque o hormônio da tireoide perde massa muscular. Então, essa história de tomar o hormônio da tireoide para emagrecer não é bom, tá? Acelera o coração, causa arritmia e ainda perde massa muscular. Só um parênteses, parênteses, tá? Porque agora parece que tá todo mundo buscando alguma coisa para ajudar, né, na perda de peso. Mas o hipertireoidismo é uma doença que tem uma mortalidade muito alta se ela não for bem controlada, porque ela aumenta muito o índice de arritmias, de fibrilação atrial, principalmente no idoso. Então, hoje, a gente tem critérios para o idoso, mesmo sendo leve, de tratar muitas vezes. Legal. E adenoma de hipófise é algo assim que muitas pessoas apresentam. O que essa pessoa sentiu para tentar ir atrás, né? Quais são os sinais, sintomas que alguém vai ficar ali
né? Olha, eu posso ter essa doença. Eu vou dar essa aula para o pessoal do 4º ano no 2º semestre, que é justamente de hipófise e falar sobre adenoma. Então o pessoal do 4º ano já fique atento aí. O adenoma de hipófise, ou seja, é um tumor benigno na área da hipófise. Hipófise é uma glândula que a gente tem abaixo do cérebro, fica entre a fossa nasal posterior e o assoalho do cérebro. Existem, inclusive, cirurgias que acessam a hipófise através do nariz. Tá? Você quebra o assoalho ali, um ossinho muito fino, que a gente chama de célula túrcica, e acessa a hipófise. Ela é uma glândula pequena, 1,5 centímetro, 1 centímetro, mas ela produz vários hormônios que vão controlar outras glândulas. Por isso que a gente às vezes chama de glândula mestra. Né? Ela regula nosso ritmo circadiano, ritmo de alimentação e sono. Então ela vai regular aí, através do ACTH, o nível de cortisol durante o dia. Ela vai secretar GH, que é o hormônio de crescimento, para fazer a criança. O GH ele tem um pico durante a puberdade, que é o maior velocidade de crescimento que a pessoa atinge durante a puberdade. Ao nascimento também, mas essa da puberdade tem muito dependência do hormônio de crescimento. Vai produzir o TSH, que é o regulador da tireoide. Então, eu dependo do TSH funcionar para que a minha tireoide funcione. E vai também produzir LH-FSH, que vai comandar testículo e ovário, e vai produzir prolactina, que é o hormônio responsável pela lactação na mulher que amamenta. Ele normalmente fica inibido durante a vida, mas ele é ativado através da sucção durante a amamentação, e aí faz a mama produzir leite. E como eu tenho várias células que produzem vários hormônios, eu posso ter um adenoma de hipófise que produza algum desses hormônios, e aí eu vou ter sintomas relacionados com algum desses hormônios, ou eu tenho um adenoma não produtor ou não secretor. Tá? Qual é o mais frequente? O mais frequente e que chega para a gente é o produtor de prolactina, porque geralmente para mulheres isso faz cessar a menstruação e faz dar lactação, secreção de leite na mama, às vezes até espontânea. E aí, às vezes, numa investigação de uma mulher que tem dificuldade para engravidar, você acha a prolactina elevada, o que te sugere, quando ela está muito elevada, a procurar um adenoma. Lembrar que prolactina aumenta com qualquer estímulo mamário, inclusive sexual, e também aumenta com antidepressivo. Então, uma prolactina levemente alterada não é preocupante, não quer dizer que tem tumor, tá? E o que a gente mais tem visto hoje é o que a gente chama de incidentaloma. Aquela pessoa que vai fazer a ressonância porque está com dor de cabeça e acha o adenoma lá e vê que tem alguma alteração de imagem naquele local da hipófise. Então, a gente tem tido muito incidentaloma. A maioria deles não são produtores, mas quando a gente acha, a gente tem que investigar todo o eixo hormonal da hipófise, o hormônio de crescimento, o cortisol, a prolactina, avaliar as gônadas se estão funcionando bem. Isso é o endocrinologista que faz, geralmente é o endocrinologista. Então, uma vez descoberto, precisa se encaminhar para o endocrinologista para fazer essa investigação. E uma das coisas que às vezes pode aparecer no incidentaloma ou o tumor que não produz hormônio é ele crescer demais e comprimir nervo óptico e alterar a visão. Então, às vezes se descobre tumores, geralmente ele já está grande, ele já passou de 1 centímetro, 1,5 centímetros, e o nervo óptico ele passa acima da hipófise, já atingiu acima do local normal da hipófise e aí afetou o nervo óptico. Essa moda ou essa fase que a gente vem
vivenciando na terapia de reposição hormonal hormônios bioidênticos. Isso é verdade? Isso é um truque de marketing? O que isso difere da farmacologia tradicional? Conta um pouco pra gente. O que é hormônio bioidêntico, Eduardo? É um hormônio que tem que ser idêntico ao que você produz, mas... Ou que se liga ao receptor do hormônio que a gente produz, certo? Então, hormônio bioidêntico vai estimular o receptor do câncer de mama? Sim, vai do mesmo jeito, se ele é idêntico ao... Sim, se você tiver um câncer de mama hormonal, que tem receptor para estrogênio Sim. e você está usando um hormônio bioidêntico, ele vai estimular da mesma forma que qualquer hormônio. Na verdade, os hormônios comerciais, os estrogênios comerciais, hoje eles estão muito próximos daquilo que a gente produz naturalmente. E você dizer que é bioidêntico, todos eles são bioidênticos, todos eles fazem a função. Tá? E hoje a gente tem talvez as progesteronas um pouco melhor, né? As progesteronas mais puras hoje, a gente não está falando de progestágeno, porque antigamente quando a gente teve aqueles estudos com aumento de câncer de mama, era um estradiol que não era o totalmente idêntico ao que a gente tem hoje, e também o progestágeno era diferente. Tá? Eu não sei, aí vou eu perguntar para você. Sim, você tem razão, se eu estou falando alguma coisa. O estudo HWE. Isso. Então, eu acho que não faz diferença. E dentro da endocrinologia, vamos dizer assim, endocrinologia raiz, recomendação de guideline, tá? De preferência, você não vai manipular hormônio, tá? A gente tem muito estudo de hormônio manipulado, em que eu tenho altas doses no momento e na mesma farmácia baixas doses em outro momento. Então, essa irregularidade e essa biodisponibilidade irregular é ruim para o paciente e também aumenta risco. Então, de preferência, eu vou dar preferência para uma medicação aprovada na Anvisa, que tem regulamentação, que eu sei que dose tem lá, para poder usar de maneira segura. Aí o pessoal pergunta, doutora, quanto tempo eu vou fazer reposição hormonal? Né? Você já deve ter ouvido falar isso. Quase todo dia. Então a gente fala assim, você vai fazer a sua reposição hormonal se teus exames estiverem todos ok, a mamografia realizadas, tem alterações, o teu ultrassom de endométrio, que é a camada interna do útero, ok, o seu útero bom, o seu ovário que não tenha nenhuma lesão. Se você tiver com tudo isso e não tiver risco de trombose, você vai usar a sua reposição hormonal até o próximo ano em que você vai fazer os seus exames. Tudo de novo. Tudo de novo, para saber se está tudo ok, se você pode continuar. Se os benefícios foram maiores do que os malefícios, a gente continua. Se não, não. Fora isso, a recomendação de uso de testosterona para a mulher é apenas uma. Mulher que já passou do período da menopausa, que está em reposição com estradiol e tem dificuldade de libido e desejo sexual. Só. Não existe mais nenhuma recomendação de se dosar ou se dar testosterona para a mulher. Testosterona faz cair cabelo, dá acne, em dose alta pode engrossar a voz, aumentar a clitóris, aumentar pelo e ainda piorar colesterol e pressão. Nossa, mãe. Então, mulheres, fiquem atentas. Isso. Eduardo, não é à toa que ela é professora, né? Sim. Muito conteúdo, didática, objetiva. Fala bem, parabéns, Juliana. Espero ter contribuído com algum conhecimento. E sempre que a gente passa, né? Não percebi, mais uma vez? Sim. Que absurdo. Que voz gostosa você tem. Isso. Vamos arrumar um programa na rádio. Eu acho. Locutora da madrugada, hein? Isso, nossa, o pessoal vai dormir dicas tranquilamente. De vida pra você, agora vamos... E, Eliana, infelizmente nosso tempo já está se esgotando.
Quero te agradecer imensamente sua presença, veio a brilhantar muito aqui o nosso podcast. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço. Você viu que se vocês me deixarem falar, eu vou, né? Eu pego uma reta e nós vou. ficamos Você felizes, foi super objetivo, você foi perfeita. Muito obrigado mesmo. E no momento que eu fiz o convite e até o momento da gravação do programa, ela estava ansiosa em saber a pauta. Falei, calma, professora, você vai tirar de letra, Totalmente, né? Imagina. totalmente. Para ela foi roubar, dia a dia, roubar que pílula isso, de criança, né? Ok. Espero ter contribuído. Eu estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigado. Se precisar tirar Muito alguma obrigado dúvida, mesmo. pode entrar em contato. Ok. E aproveitando, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Mercavejo, Padre Albino Saúde e Laboratório Santa Rita. Eduardo, convida a nossa audiência para visitar nosso site. Pois não, João, o nosso site é www.antesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao Spotify, canal no YouTube, Instagram e Facebook. Não deixe de assistir esta entrevista, o 9º episódio da 4ª temporada e as outras que a gente já fez também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima. Até, tchau, tchau.